Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar dessa rodada que foi bem boa para o Fluminense, né, com os tropeços dos rivais ali pelo G4, e vamos falar também das perspectivas para os próximos dois jogos, né, duas decisões que nós vamos ter na quinta-feira contra o Corinthians e no domingo contra o Flamengo. Né? São dois jogos importantíssimos, dificílimos, mas que o Fluminense pode, quem sabe, né, se classificar para a final da Copa do Brasil e abrir vantagem em relação ao rival no Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar o vídeo, queria pedir a você para deixar o seu like, isso é muito importante. O canal está crescendo aos pouquinhos, bem devagarzinho, como eu imaginei que fosse, mas estamos crescendo aos pouquinhos. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? Aperta ali gostoso o badalo do Alê lá no sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo com os tricolores, né, para que todo mundo possa vir aqui e interagir, porque a gente vai começar a fazer vídeo até em função também das interações, fazendo vídeos de perguntas que vocês possam fazer e eu vou responder, se eu souber, obviamente. Falando sobre jogos do passado que eu presenciei, que vocês queiram que eu fale, enfim, vamos interagir mais. Então comenta aqui, né, sobre qual jogo você gostaria de que eu falasse. Faça uma pergunta qualquer sobre a minha história com o Fluminense, né? Eu estou aqui à disposição de vocês, mas se inscreve lá no canal e deixa seu like, valeu? Vitória de 2-1 contra o Fortaleza no sábado, né? Já fez o L? Já fez o L? Faz o L. Tá? 2-1, dois gols do Cano, né? Ainda apresentamos algumas falhas defensivas, mas o time jogou bem, né? Foi seguro, venceu, poderia ter feito mais gols. No finalzinho, né, passamos um perrenguezinho ali, aliás, sempre, né, que o Diniz mexe no time, né, o time cai. Mas não é porque o Diniz mexeu, tem que mexer. A gente tem jogo decisivo quinta-feira, né, e tem que sim que dar um descanso para alguns jogadores, né, e vencendo o jogo você faz as mexidas. Só que o Fluminense não tem o elenco, o Fluminense tem um time, né, e um time que perdeu dois jogadores, perdeu o melhor jogador do elenco, né, que era o Luiz Henrique, e agora perdeu o Nonato, né, que compunha muito bem ali o setor de meio campo, setor vital para qualquer time, especialmente para um time dirigido pelo Fernando Diniz. Né? Então, o Fluminense tem um time, tem um 11. Né? Quando você mexe, aí vai entrar Felipe Melo, Marrone, William Bigode, né? Enfim, e não vai ter não vai melhorar o time vai perder rendimento, porque são jogadores. Felipe Melo não consegue mais jogar em alto nível, né, com intensidade. A intensidade para ele é dar porrada, né? E a mesma coisa para o William Bigode. E o Marrone, eu não sei por que contrataram o Marrone até agora, né? Eu não sei que fetiche é esse por jogador ruim que o senhor Mário Bittencourt tem. Mas o importante é que enquanto os 11 puderem jogar, né, o Fluminense consegue se apresentar bem, jogar um futebol bacana e vencer os jogos. E vencemos no sábado por 2-1. Né, o Palmeiras também venceu, jogou contra o Lanterna, era pule de 10, como se diz no Turf. E no domingo, né, houve um empate, né, entre Flamengo e Goiás, empate entre São Paulo e Corinthians. Né, então os dois deram aquela tropeçada, faltou o Inter dar aquela tropeçada também. Teve lá um pênalti que foi dado, depois foi tirado, um lance meio esquisito, né? Mas enfim, o Inter conseguiu vencer o Cuiabá por 1-0 e continua na nossa frente por 1 ponto. Estamos de volta ao G4, né? Estamos ali no quarto lugar, empatados com o rival, com 45 pontos. Para a galerinha que fica contando pontos para fugir do rebaixamento, acabou a graça para vocês. Né? Vocês podiam agora fazer a contagem de pontos para a Libertadores, para o G4, né? Uma coisa positiva para o clube. Né? E para a galerinha que estava sonhando com uma derrota para poder falar mal do Diniz, para poder pedir a cabeça do Diniz, não deu, né? Mas o fato é que o Fluminense jogou bem, venceu, né? Os rivais empataram, perderam pontos, deixaram pontos pelo caminho, o Fluminense está de volta ao G4. Agora é manter no G4. Mas antes do Campeonato Brasileiro, nós vamos ter a decisão, o jogo mais importante do ano contra o Corinthians, lá no Itaquerão. Lá é muito difícil jogar, né? O Corinthians joga melhor, a torcida do Corinthians empurra muito, né? Mas também pressiona muito se a coisa não estiver legal, né? E a gente vai ter que sofrer, né, essa pressão,
O árbitro sempre sofre uma pressão e tende a ser caseiro, eu ia falar bairrista, tende a ser caseiro, e esse vai ser um outro problema. O Fluminense tem que jogar como o Fluminense, né? Jogar para cima, propor o jogo, toque de bola, e precisa melhorar o sistema defensivo. Eu não sei o que o Diniz pode fazer até quinta-feira, mas o sistema defensivo, o Fluminense vem tomando muitos gols, né? E alguém vai dizer, mas só toma um contra o Fortaleza. Sim, só tomou um contra o Fortaleza, mas tomou 2 do Curitiba, né? Tomou 1 do Atlético, e todo jogo toma gol, né? E isso não é legal. Sobretudo se o Corinthians sair na frente, vai ficar muito difícil, né, do Fluminense conseguir reverter esse resultado. Então o Fluminense, o empate leva para pênaltis, né, e quem vencer se classifica, provavelmente para pegar o Flamengo na final, que o Flamengo abriu 3-1 contra o São Paulo. Dificilmente o São Paulo, eu vou dizer, quase impossível o São Paulo reverter essa vantagem do Flamengo na outra semifinal da Copa do Brasil. Então, quinta-feira, com os desfalques, né? O Nonato, que já não vai jogar mais pelo Fluminense mesmo, já está até fazendo gol lá no Ludogorets, né? E sem o André, que levou o 3º cartão amarelo na partida de ida no Maracanã. Então vai ser um quebra-cabeças ali complicado pro Diniz. Eu acredito que o Martinelli jogue. O meu medo é que ele entre com o Felipe Melo. Esse é o meu grande medo. Eu entraria com Martinelli e Iago, né, para fazer uma marcação. O Iago corre muito, se dedica muito. Não é um craque, mas se dedica muito na marcação, e seria importante tê-lo ali compondo o meio-campo junto com o Martinelli. Além do Martinelli ter uma boa saída de bola, né, e também marcar razoavelmente bem, né, e dá para jogar ali com o Ganso, com o Matheus Martins, com Arias, e fazer um meio-campo e o ataque funcionar bastante. Mas tem que melhorar a defesa me preocupa para esse jogo de quinta-feira, e me preocupa também para o jogo de domingo diante do rival, né, no Maracanã. É um jogo importantíssimo, é um jogo decisivo. Se o Fluminense quer estar no G4, ele vai precisar derrotar o Flamengo, né? E no último jogo, entre os dois times, o Fluminense massacrou o Flamengo e perdeu o jogo. Então eu prefiro não massacrar e ganhar, né, para a gente abrir 3 pontos para eles e de repente passar o Internacional, continuar na frente de Atlético Paranaense, de Corinthians, de Atlético Mineiro. São esses 5 times que brigam, além do Palmeiras, que já está, segundo os matemáticos, classificado, pelo menos entre os 6 da Libertadores. São esses outros 5 que brigam com a gente pelo G4 ou pelo G6. Esse G4 deve virar, esse G6, perdão, deve virar G7. Né? Flamengo e Atlético Paranaense fazem a final da Libertadores. E na Copa do Brasil, o Flamengo, para mim, já está na final. Então, o Flamengo, ou Fluminense, contra o Fluminense, ou contra o Corinthians, também vai abrir uma outra vaga, acredito, então, em G8 da Libertadores. E isso é muito importante, o Fluminense está ali. Mas como a gente não pode contar com o ovo no fiofó da galinha, então vamos ganhar do Flamengo no domingo, um jogo que vai ser muito difícil. O Flamengo está jogando muito bem com o Dorival, deu uma tropeçada ontem contra o Goiás, poupando um monte de jogador para o jogo de quarta-feira contra o São Paulo, mas o Flamengo vem jogando bem. Flamengo e Fluminense têm jogado o melhor futebol do Brasil atualmente. Então acredito num jogo muito difícil, muito pegado, mas um jogo muito bom, muito bem jogado pelas duas equipes, e o Fluminense precisa estar, independente do que acontecer na quinta-feira, classificado ou não para a final da Copa do Brasil, o Fluminense precisa estar forte no domingo contra o Flamengo, mentalmente forte, né, porque mais uma vez a gente vai ver um Maracanã com 80% de rubro-negros e a torcida do Fluminense restrita ao setor sul, né? Não sei que medo é esse de ir ao Maracanã num Fla-Flu, mas que o Fluminense entre muito forte mental, física, taticamente, para que a gente possa vencer o Flamengo e continuar no G4, passar o Flamengo, que ele hoje está nos critérios de desempate, está na nossa frente. Então a gente ganharia uma posição, iria para terceiro, ou talvez para segundo, se o Inter não vencer, e assim a gente ficar mais próximo do nosso objetivo, que é o G4. Título, difícil, bem difícil, eu diria quase impossível, né, o Fluminense conseguir tirar essa distância para o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras está com um título super encaminhado e só perde esse título por uma tragédia completa. Tá? Então, quinta-feira, 20 horas,
né, pela TV, os tricolores de São Paulo, a Sampa Flu, devem estar lá, o Vilela deve estar lá no Itaquerão, mas quinta-feira, 20 horas, vencer o Corinthians e domingo vencer o Flamengo. É isso que vai nos dar a felicidade e a tranquilidade para ir até o final do ano, conquistar, quem sabe, a Copa do Brasil, ficar no G4, né, se aproximar um pouco mais do Palmeiras. Vai que o Palmeiras desanda, né? Então é muito importante para a gente. Valeu, galera. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.